Fala pessoal, tudo bem? Na aula do CAD de hoje, a gente vai estar resolvendo um exercício que envolve basicamente três conceitos, que envolve potenciação, uma propriedadezinha da potenciação bem importante, bem relevante, vai envolver também produtos notáveis, com um produto notável bem conhecido que cai bastante no vestibular, e, por fim, um pouquinho de fatoração, botando por termos em evidência. Para que a gente consiga, obviamente, antes de começar a questão, relembrar bem os conceitos, a gente vai partir para a nossa sessão relembrando. No Relembrando de hoje, a gente vai estar trabalhando, então, esses três conceitos que eu falei logo no início da nossa aula. Quais são esses três conceitos? O primeiro deles vai ser quem? Uma propriedade da potenciação. A gente tem que, se a gente tem uma base, ou seja, um número qualquer, elevado a um expoente com sinal negativo ali em cima, isso é igual ao quê? Eu pegar esse cara, inverter, mudando o sinal do meu expoente. Para a gente conseguir entender na prática isso, como é que é, afinal, essa troca, inverte e muda o sinal do expoente, uma coisa um pouco não tão intuitiva, a gente vai botar um exemplozinho para fixar bem. O exemplozinho é, eu tenho aqui um número, eu tenho que é 3 elevado a menos 2, perfeito? Então eu quero saber quanto vale esse número, afinal de contas. Utilizando a propriedade que a gente viu aqui em cima, isso vai ser igual a eu pegar esse cara e inverter, trocando o sinal do expoente. Ou seja, eu inverti aqui, ficou 1 sobre 3, só que ele está elevado a 2 e não elevado a menos 2. Eu troquei o sinal. E isso aqui a gente sabe com bastante tranquilidade, A gente sabe que isso é igual a 1 sobre 9. Perfeito? Então eu tenho que 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 9. Show de bola? Beleza, então agora vamos para o próximo tópico. O próximo tópico, ele trabalha um produto notável extremamente conhecido. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento aí do famoso soma pela diferença de dois termos. E esse produto notável, ele diz que se eu tiver uma diferença de dois quadrados, ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado, esse sinalzinho de menos aqui, ele faz toda a diferença, eu tenho que isso é igual a pegar o produto da soma dos dois termos, olha a soma aqui, pela diferença dos dois termos, a diferençazinha aqui. Então, a diferença dos quadrados é o produto da soma pela diferença dos dois termos. Um exemplozinho para ver, para vocês confiarem em mim que faz sentido essa minha afirmação, não estou só jogando uma carta no ar, a gente vai botar um exemplozinho bem tranquilo. Eu vou pegar aqui 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Vamos primeiro saber que valor é isso, Eu tenho que 3 ao quadrado, a gente sabe que é 9. E eu sei que 2 ao quadrado é 4. Então, o resultado disso aqui tem que ser quanto? 9 menos 4, que é 5. Esse é o resultado que eu tenho que chegar, certo? Eu tenho que chegar que a diferença desses dois quadrados é igual a 5. Vamos utilizar esse produto notável e ver se faz sentido ou não. Ou seja, se eu chego aqui nesse outro lado, igual a 5 ou não. Eu tenho aqui o quê? A diferença de dois quadrados é a soma pela diferença. Então, eu só fiz isso. Botei a soma de 3 com 2 pela diferença de 3 com 2. Olha, o que acontece com isso aqui? 3 mais 2 é quanto? É 5. E 3 menos 2 é 1. Quanto é o produto de 5 por 1? É exatamente igual a 5. Logo, esse lado da expressão é exatamente igual a esse lado aqui. E esse produto notável faz todo sentido. Show de bola? Por fim, só para a gente fechar esse relembrando com chave de ouro, a gente tem uma propriedadezinha de quando a gente tem alguma expressão e a gente tem algum fator em comum. Alguém que está multiplicando os dois termos de uma expressão. Eu generalizei aqui e disse que isso aqui era um AX mais BX, em que o fator em comum, ou seja, o cara que está multiplicando todo mundo aí, é o meu X. Então, eu consigo colocar esse fator em comum em evidência. Basicamente, eu boto ele em evidência e multiplico esse fator X por uma expressãozinha aqui. De forma que, quando eu fizer o chuveirinho, ou seja, quando eu fizer a distributiva desse carinha aí, dentro da minha expressão, eu tenho que retomar a minha expressão inicial. Senão, não faz sentido o que eu estou fazendo aqui. Essas expressões não vão ser iguais, que é o que elas têm que ser. Então, vamos construir juntos quem seria essa expressãozinha aqui dentro. Vamos só usar raciocínio. Eu tenho que, quando eu multiplicar x por cada fator aqui dentro dessa expressão, vai ter que retornar isso aqui. Então, vamos andar por partes. Vamos pegar aqui. Primeiro fatorzinho daqui, certo? Primeira, digamos assim, expressão aqui que tem dessa soma. Eu tenho que AX, certo? Quem eu tenho que multiplicar x para que ele seja igual a AX? Olha, quem está faltando em x para que seja igual a x? Falta só o A. Então, eu tenho que multiplicar x por
Show de bola? E isso aqui é uma soma. Então, o sinal de soma tem que aparecer. Beleza. Agora, quem eu tenho que multiplicar x para que o resultado seja igual a bx? Ou seja, quem falta nesse cara aqui, nesse x, para que ele seja igual a esse cara aqui? Falta só o b. Então, o fator que eu vou estar multiplicando aqui dentro é o b. Se você fizer o chuveirinho aqui dentro, o que vai acontecer? Isso aqui vai voltar a ser isso. Então, essa minha expressão faz todo sentido. Show de bola? Então, pessoal, esse foi o Relembrando de hoje. Então, pessoal, agora a gente vai partir para a questão, né? Vamos partir para a leitura da questão, para a gente poder brincar com a sua criança aí. Então, vamos lá. A questão ela fala assim, simplifique a expressão. E ele dá uma expressão bem desagradável para a gente, né? Ele dá, x a menos 1, menos y menos 1, vezes x2y mais xy2, dividido tudo isso por x2 menos y2, né? Então, você já fica um pouco meio nervoso, o que vai acontecer e tudo mais, né? Mas fica tranquilo, quando a gente começar a brincar, você vai ver que esse Rottweiler não vai ser tão feio assim. Show de bola? Então, na questão, agora partindo para a resolução propriamente dita, a gente vai ter que, a gente tem que simplificar essa expressãozinha aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, do jeito que está essa expressão aqui, se eu pegar e tentar simplificar direto tudo isso aqui junto, eu não vou conseguir trabalhar muito bem, porque essa é uma expressão muito grande, cheia de partes, né? Cheia de expressões, né? Eu tenho 3 expressões aqui que eu teria que brincar para depois conseguir terminar essa questão. Então, qual é a ideia que a gente faz? Isso é uma ideia bem comum que a gente utiliza em questão de simplificações que envolvem produtos notáveis. A ideia é, vamos dividir para conquistar. Ou seja, eu vou pegar e trabalhar individualmente cada expressão e depois jogar no geral e matar a questão. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dar nome aos bois. Eu vou chamar essa partezinha aqui da expressão, eu vou chamar esse cara de 1A. E vou chamar esse cara aqui de 1B. Por gosto pessoal, eu chamo esse cara aqui de 1C. Tudo bem? Eu estou chamando só por gosto. Não tem, eu estou dizendo que é A, B e C porque eu quero chamar de A, B e C. É só porque eu quero dar nome aos bois. Nada mais do que isso. Então, eu tenho que essa minha expressão que eu quero descobrir é A vezes B sobre C. Se eu descubro da forma mais simples A, descubro da forma mais simples B e também descubro C na forma mais simples, jogo aí e simplifico para terminar tudo, eu termino a minha questão e a gente consegue chegar na resposta que a gente tanto quer. Então, vamos primeiro trabalhar cada uma das expressões. A primeira expressão que eu vou trabalhar vai ser a expressão A. Por quê? Por gosto pessoal. Eu quero começar com A. O que a gente tem no A? A gente tem que o A... Quanto vale o A? A, ele vale x a menos 1 menos y a menos 1. Então, é x a menos 1 menos y a menos 1. Beleza. A gente tem essa expressãozinha aqui, que a gente vai tentar simplificar. Olha que coisa interessante. A gente tem que, isso aqui é um número elevado a um expoente negativo. E esse y é um número elevado a um expoente negativo. A gente viu lá no nosso Relembrando, bem no iníciozinho do Relembrando, a gente viu que a gente consegue quebrar, né? Como o inverso do cara elevado a um expoente positivo. Então, vamos fazer isso. Basicamente, eu vou dizer que o quê? X elevado a menos 1 é, inverte o cara, 1 sobre x, elevando a, basicamente, trocar o sinal do expoente. Quem estava menos 1 é 1. Só que qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, eu não vou colocar, tudo bem? E aqui eu tenho que é menos 1 sobre y, trocando o sinal do expoente. O sinal do expoente é menos 1, trocando o sinal vira 1. E eu não vou colocar aqui porque qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Tudo bem até aí? Beleza. A gente já começou a brincar com essa expressão. Mas isso aqui não é a forma mais simples que eu consigo escrever ela. Porque a forma mais simples de escrever uma expressão vai ser pelo menos se basear em somas, produtos, algumas coisas que eu consigo trabalhar, utilizando as expressões que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou tentar simplificar mais. Vou tentar deixar na forma de soma, produto, de uma forma bem simples, de uma fração só. Então, isso aqui, eu tenho, portanto, que meu A, ele vai ser o quê? Eu vou tentar tirar o MMC daqui de baixo, porque eu quero que se torne uma fração só. Eu quero simplificar bastante isso aqui, porque na forma de 1 sobre x e 1 sobre y não está de uma forma muito intuitiva para a gente. Então, vamos trabalhar isso aqui. Eu tenho que o quê?
vou botar todo mundo, tirar o MMC, porque é uma diferença de duas frações. Eu vou tirar o MMC, e já que são dois termos aqui, x e y, que não têm fatores em comum, são dois números quaisquer que eu nem sei quem eles são, o MMC deles é exatamente seu produto, da forma mais simples possível. Então, eu vou dizer que esse cara aqui é o quê? Vai ser alguma coisa sobre x vezes y. Tudo bem. Agora eu tenho que ver quem é essa expressão aqui em cima para que esse cara sejam exatamente iguais. Basicamente, eu tenho que ver quem eu preciso multiplicar em cima e embaixo aqui para que o denominador aqui fique igual. Então, vamos lá. Eu tenho aqui xy, que eu disse que era o MMC entre x e y, porque eu não sei quem eles são. Quem eu preciso multiplicar x aqui para que esse denominador aqui se transforme nesse? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por y. Se eu multiplico em cima e embaixo por y, eu vou chegar exatamente no denominador x, y. O que acontece, então, aqui o primeiro termo é o y. Tudo bem? Beleza. Aqui eu tenho uma soma ou uma subtração de frações? Eu tenho uma subtração. Logo, aqui vai ter a minha subtração. Tudo bem até aí. E agora, eu tenho aqui xy, é o meu denominador final. E eu tenho aqui o meu y. Quem eu tenho que multiplicar? Y para ele se transformar em xy. Ora, a gente tem que multiplicar por x. Então, eu multiplico em cima e embaixo por x. Por que eu estou fazendo isso? Para que esse cara aqui tenha denominador x, y. É só para isso. Então, eu tenho que esse cara aqui é o x. Olha que interessante. Eu tenho que essa expressãozinha aqui é o quê? É y menos x sobre x, y. É uma forma muito mais agradável, é uma diferença de termos sobre um produto, ao invés dessa forma muito desagradável aqui, que é uma diferença de quê? De inversos. Então, eu vou dizer que esse cara aqui, eu vou parar por aqui. E vou chamar esse cara de uma expressão 1. Brincamos com A, simplificamos ele, vamos simplificar quem agora? O B. Vamos seguir a ordem lógica daqui. Quem é o meu B? Eu tenho que o meu B, ele é quem? Vamos lá. Eu tenho que B, ele é igual ao quê? x2y mais xy2. Então, eu vou só escrever aqui. x2y mais xy2. Alguém aí que está vendo, possivelmente está sentindo que tem termos em comum aqui. Mas eu vou fazer o quê? Para deixar bem nítido para você, eu vou simplesmente deixar isso mais claro, esse produto aí desses caras. Então, eu vou dizer o quê? X ao quadrado, eu sei que é x vezes y. É x vezes x, perdão. A gente tem x vezes x. E y ao quadrado, eu sei que é y vezes y. Então, eu vou deixar só da forma mais simples possível esse produto, para que todo mundo consiga ver. Por quê? Eu tenho termos em comum. Os dois carinhas aí, eles têm o termo y uma vez, pelo menos, e tem pelo menos uma vez o termo x. Utilizando o nosso relembrando, eu posso colocar o fator em comum em evidência. O que eu vou fazer? Exatamente isso. Então, vamos lá. Eu tenho, portanto, que meu B, ele vai ser o quê? xy, que é o meu fator comum, porque ambos têm x e ambos têm y, então eles têm o produto dos dois, que multiplica alguma expressãozinha aqui, que eu vou descobrir quem é. Quem é essa minha expressãozinha aqui? Vamos olhar para ela. Quem eu tenho que multiplicar xy para que vire x ao quadrado vezes y? Ou seja, quem é que falta nesse cara que tem aqui? É um x. Logo que eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por x. É uma soma de termos, não é não? Se é uma soma de termos, aqui é uma soma de termos. Beleza. E quem eu multiplico xy para virar xy ao quadrado? Ou seja, quem é que não tem nesse cara que tem aqui? Ora, só tem o y de diferente. Então, aqui fica o y. Olha que interessante. Agora eu quebrei a minha expressão, que também estava desagradável, num produto o produto dos termos multiplicando pela soma, de uma forma muito mais simples e mais visual para a gente. Então, para mim, eu vou parar aqui o que a gente está fazendo. Eu vou chamar isso de 2, tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu vou achar o C, e quando eu achar o C, eu jogo tudo na expressão inicial e descubro, afinal de contas, quem é essa expressão. O meu C, ele é o mais tranquilo, né? Quem é o meu C? Ele é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu tenho aqui o meu C, quem ele é? Ele é x ao quadrado
x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo? Ora, eu sei que essa expressãozinha aqui é quanto? Quanto é x ao quadrado menos y ao quadrado? Putz, eu estou pensando aqui, ó, isso aqui é uma diferença de quadrados. A gente viu algum produto notável que tem a diferença de quadrados? Sim ou com certeza? A gente com certeza viu. Por quê? A gente tem aqui a diferença de dois quadrados, é o quê? É o produto da soma pela diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa diferença de quadrados pela soma, pela diferença desses dois termos. Vamos fazer exatamente isso aqui. Eu vou botar a soma pela diferença. Eu vou botar, então, xy aqui e xy aqui. Como o produto notável, ele quebra o quê? A diferença dos quadrados na soma pela diferença, aqui vai ser a soma pela diferença dos dois termos. Tudo bem? Isso também é uma simplificação muito grande, porque está aparecendo de novo soma e diferença. Aqui apareceu diferença e produto. Aqui apareceu soma e produto. Putz, tem muitos termos muito parecidos aí no meio. A gente consegue brincar com eles, não consegue não? Então vamos só chamar esse cara de 3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir 1, 2 e 3 na minha expressão inicial. E eu descubro quem é quem? A expressão toda que eu quero descobrir. Então vamos agora descobrir o ponto final da questão. Eu tenho que eu quero saber quanto é A, B sobre C. Então o que eu vou fazer? Vou substituir aqui, vou jogar aqui dentro o quê? 1, 2 e 3. Então basicamente agora a gente vai só jogar 1, 2 e 3 dentro do meu AB sobre C, como a gente tinha já trabalhado. E a gente vai ver o que vai acontecer quando a gente fizer isso, beleza? Então vem comigo que vai ser sucesso agora, hein? Vamos substituir o 1 no lugar do A. Quem é o meu A? É y menos x sobre x, y. Então eu vou botar aqui. Y menos x sobre x, y. Tudo bem? A gente tem isso aí. Quem é o meu B? Meu B é xy que multiplica x mais y. Então aqui vai ser o quê? Xy que multiplica x mais y. Tudo bem? E, por fim, substituo o meu C, dividindo todo mundo aí em cima. Ó. Vamos ver quem é esse cara. C é x mais y sobre x menos y. Perfeito. A gente tem agora que aquela expressão todinha, que era muito estranha, agora só tem coisas muito parecidas entre si. Está aparecendo produto aqui, está aparecendo soma em cima e embaixo, está aparecendo diferença. Então está muito mais palatável para a gente trabalhar, não é não? Primeira coisa que eu vou fazer é, como ele deu várias condições aqui em cima que restringem problemas de divisão de coisas, de dividir por zero, esse tipo de coisa, basicamente eu posso simplesmente cortar o meu xy sobre xy, porque eu estou multiplicando e dividindo um número por xy. Tudo bem, a gente já simplificou um pouquinho mais. Então, a gente tem que esse cara todão aqui, agora que eu simplifiquei, é o quê? É y menos x, que multiplica x mais y, tudo isso dividido por x mais y, que multiplica x menos y. Olha o que apareceu de novo. A gente tem dois termos iguais, um no numerador, outro no denominador. O que eu posso fazer? Simplificar. E a gente tem que isso vai ser igual a y menos x sobre x menos y. Todo mundo concorda? Então, o que eu vou fazer agora? Basicamente, se eu invertesse o sinal aqui de cima, eu chegava exatamente no cara ali de baixo, não é não? Ia virar o quê? Se eu multiplicasse aqui em cima por menos 1, ficava x menos y em cima. Ora, eu vou botar menos 1 em evidência, então, para que apareça isso aí. Então, eu tenho que isso é igual a menos 1, que multiplica x menos y sobre x menos y. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Eu vi que esse cara aqui é menos esse. Então, eu botei um menos 1 em evidência. Só por gosto pessoal. Tudo bem? Então, eu posso simplificar novamente. E a resposta da questão inteira é quanto? Menos 1. Então, como vocês puderam ver hoje, a gente teve uma coisa bem inusitada, né? A gente tinha uma expressão muito feia, que parecia que, putz, não ia dar nada legal. E, na verdade, tudo aquilo eu conseguia simplificar para menos 1.
Interessante demais, né? A matemática é uma coisa extremamente bela, né? A gente espera que tenha agregado bastante valor para vocês, essa questão. Ela é bastante elegante, acho que deve ter agregado bastante valor. E a gente se vê na próxima aula, pessoal.